E o Joel Rufino dizia, a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia, não é direito à segurança, é segurança dos direitos, né? Muito boas-vindas à nossa audiência qualificada ao podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública, direito e processo penal, criminologia, política criminal e, enfim, vários outros temas afins às questões criminais. Esse é o terceiro episódio da série especial que a gente tem conduzido sobre o projeto de Código de Processo Penal, a nossa série especial Novo CPP em Debate, que está orientando aí discussões políticas e jurídicas acerca do projeto de lei 8.045 de 2010, que está tramitando na Câmara dos Deputados, sob relatoria do deputado João Campos. Hoje quem vos fala e continua conduzindo essa série, aparentemente, sou eu, Juni Cirino, de novo diretamente do centro da cidade maravilhosa, e estou aqui acompanhada da minha usual bancada virtual, queridíssimo amigo, parceiro nessa empreitada especial, Antônio Pedro Melchior, que vai dar boa noite para nossa, aliás, um alô para nossa audiência agora. Olá a todos, um prazer estar aqui novamente nessa super série do CPP em Debate. Maravilha! E meu co-anfitrião de sempre, querido Rafael Borges. Olá, Juni. Olá, querida audiência qualificada. Estou muito feliz de estar aqui hoje, especialmente porque a Juni segue na condução dos trabalhos. Sei não, mas acho que isso é folga, hein, Rafael? Bom, hoje nós estamos na presença ilustre de um grande quadro da política nacional e uma pessoa que vai nos ajudar a esclarecer um pouco questões sobre as forças políticas, né, que estão atuando aí no projeto do novo Código de Processo Penal, que é o deputado Paulo Teixeira, que, enfim, está tocando os trabalhos com bastante fôlego, enfim, conduzindo os trabalhos com bastante fôlego para tentar fazer com que o resultado desse projeto, né, desse Código de Processo Penal, seja o melhor possível. Deputado, por favor, dê seu oi para a nossa audiência. Olha, eu quero mandar um abraço a você, Júnior, Rafael, Antônio Pedro, e dizer que é uma honra participar aqui com vocês nesse podcast. Maravilha, maravilha. Deputado, a honra, na verdade, é toda nossa. Vou tomar a liberdade de chamar de você aqui, por favor, nesse bate-papo, que está num ambiente informal. Eu queria dizer que você é uma presença muito desejada aqui no podcast já há bastante tempo, né? Esse é um podcast dedicado à questão criminal, como a Juni falou. A gente já está quase no episódio número 100, e você é sempre muito falado aqui como um deputado que se destaca de forma muito digna e correta e coerente, sobretudo na questão criminal. Né? O parlamento brasileiro é um parlamento de péssima qualidade no que diz respeito à produção de política criminal, e você, junto com outros pouquíssimos deputados, dentre os quais eu destacaria aqui o deputado Glauber Braga, enfim, alguns outros, o deputado Vadir Damusco, quando então ocupava uma cadeira no Congresso Nacional, né, levantam bandeiras de defesa do sistema de garantias e de direitos individuais, que são muito caras a nós, os penalistas, né? Então, para nós é uma felicidade tremenda tê-lo aqui, uma pessoa que eu conheço muito também do Nilo falar de forma muito reverente, né, a você, e que eu conheço também de acompanhar o seu trabalho legislativo, é um prazer muito grande. Deputado, eu queria começar um pouco conversando sobre duas coisas, na verdade. Primeiro, como que se deu o seu envolvimento com essa matéria, né, com a questão criminal, e o que te levou a buscar aí participação na comissão, né, de reforma do CPP, e queria que você situasse um pouco a gente quais são as forças políticas que estão aí disputando o conteúdo desse projeto, o que rola, quais são os interesses, se pudesse situar um pouco a gente assim dentro desse cenário político. Bom, Rafael, primeiro eu quero prestar homenagem ao nosso querido Nilo Batista, peço para mandar um abraço para ele, que é um exemplo para mim
de um grande homem público e também de um gigante advogado. E o Rio de Janeiro é um celeiro de grandes juristas, né? Me lembro, assim, de Evandro Lins Silva e tantos outros que contribuem tão grandemente para o direito, contribuíram e contribuem para o direito no Brasil, né? E nesse processo de debates, o Rio de Janeiro tem nos ajudado muito. O nosso querido Geraldo Prado, o professor Geraldo Prado, sempre colaborou, e quem coordenou sempre o grupo de trabalho do Geraldo para nos ajudar foi Antônio Pedro, a quem quero agradecer aqui as suas contribuições. Nós estamos vivendo num contexto em que o Brasil sempre teve um direito do processo penal que atropelou as garantias individuais, né? O processo penal no Brasil, ele é um processo penal que tem origem em períodos autoritários, e é um processo penal que não dá voz aos de baixo, não é? E o Brasil é um país cujo contexto é um contexto de superencarceramento, e um contexto em que esse processo da violência do Estado acaba amplificando essa violência que o Estado promove acaba se voltando contra o Estado, E nós temos que dialogar com essa história toda do Brasil, de uma sociedade escravagista, né, que teve grande parte dos seus 500 anos que nós completamos no começo desse século, 520 anos, cerca de quase 400 anos foram de escravidão, e uma abolição inconclusa, uma abolição que não garantiu aos de baixo direitos. E o direito penal e o direito de processo penal sempre foram muito avessos a dar voz a esses que vieram de baixo e, pelo contrário, atropelam seus direitos e garantias, e há no Brasil muita injustiça que é praticada no processo judicial brasileiro. Por outro lado, também, nós estamos vivendo um ciclo de um período autoritário, né? Nós vivemos, anterior a esse período, um momento muito esperançoso de democracia, mas nós estamos agora num período autoritário, né? E nesse período autoritário foi erigido um direito penal e mesmo de processo penal muito duro, né? O chamado direito penal do inimigo, né? E que as restrições a direitos e garantias foram muito acentuadas, né? E nós estamos lutando e lidando com isso. Você mencionou uma autocrítica que eu fiz, porque nos períodos em que nós governamos, o direito penal, ele também foi um direito penal muito autoritário. Nós deixamos florescer um direito penal autoritário no Brasil e de processo penal autoritário no Brasil. A lei de drogas foi aprovada no nosso governo em 2006. E a lei de drogas, ela ampliou o encarceramento no Brasil, né? Nós também aprovamos uma legislação, como a lei da ficha limpa, que alterou muito o processo político no Brasil e que, digamos assim, amplificou a capacidade de interferência no processo político através dos mecanismos judiciais, no sentido de permitir luta política e restrição de direitos. Depois nós aprovamos uma legislação como a lei das organizações criminosas, né, a lei de delação premiada, né,
toda uma lei de leniência, toda uma legislação autoritária, né, que nós precisamos revê-la. Então, o que me motivou ir para a cena do debate do processo penal foi exatamente esta situação mais estrutural do Brasil, mas também esse período de crescimento de uma legislação autoritária no Brasil, inclusive com o surgimento do lavajatismo, que foi um período de exceção judicial, e como que a gente devolve esse monstro que saiu da garrafa para dentro dela, né? Quer dizer, nós temos que retornar a períodos democráticos, e nesse sentido nós temos que conceber outro direito de processo penal capaz de garantir direitos aos cidadãos brasileiros que estão sendo acusados. Paulo, só um desdobramento disso que você falou, porque você já entrou no tema da autocrítica. Essa autocrítica, você coloca a coisa de maneira muito clara, né? E é inegável que o Brasil passou por um período grandioso do ponto de vista das liberdades democráticas nos governos conduzidos pelo PT. Mas também é verdade que foi justamente nesse período que se produziram leis tão sensíveis para a questão criminal como essas que você citou, crime, drogas e algumas outras. Essa sua autocrítica, ela é uma autocrítica absolutamente pessoal, ou já existe um certo consenso dentro da tua força política um pouco nesse sentido? Olha, Rafael, quando eu fiz essa autocrítica, eu não recebi nenhuma crítica. Foi dentro do meu partido, né? Eu recebi algumas críticas de fora do meu partido. Mas quando eu fiz essa autocrítica, o silêncio, na minha opinião, é um sinônimo de concordância. E eu sinto que todo o circuito jurídico que está no entorno do PT percebeu o quão grave foram as legislações que nós elegimos, né? E por isso eu acho que isso faz parte de uma autocrítica que envolve o PT, ainda que o PT não tenha se expressado enquanto tal, mas toda a convivência que eu tenho com o meio jurídico dentro do PT e em volta do PT, há uma concordância com essa fala que fiz. E eu recebi uma série de elogios por ela desse entorno do nosso partido, porque faz parte de uma crítica do meio jurídico a nós, né? E que eu acho que a gente tem que humildemente acolher, reconhecer que erramos e corrigir. Políticos que se dedicam à defesa das garantias fundamentais no Brasil, e é preciso dividir, compartilhar com a nossa qualificada, né, nossos ouvintes qualificados, essa questão, porque a gente teve no Brasil, Paulo, parlamentares que se colocaram contra legislações autoritárias, como você se coloca hoje, que foram efetivamente perseguidos por governos, Estado. Então, eu faço questão de registrar toda a trajetória, por exemplo, do deputado João Mangabeira, com quem o Evandro Lins e Silva também, ele dizia que redigia os habeas corpus do João Mangabeira, mas João Mangabeira não deixava ele assinar para que ele não fosse preso, e ele achava que estava garantido com a sua imunidade parlamentar, que hoje é algo também que não é objeto do nosso debate, mas que é preciso se discutir também a importância das imunidades parlamentares, claro que, evidentemente, não para espalhar fake news e atacar a democracia, mas para exercer sua própria função. A gente tem falado muito aqui, Paulo, dos ciclos autoritários, até como uma maneira de pensar, refletir sobre esse código, né? A gente fica pensando, poxa, o momento não parece adequado para reformar o Código de Processo Penal, em razão de toda essa atmosfera autoritária que atravessa o país e que a gente, e especialmente você, tem feito tanto para resistir. Por outro lado, a gente tem a impressão de que são nesses momentos em que se fazem códigos de processo penal no Brasil, né? Então, daí a nossa preocupação de estar acompanhando. A minha pergunta para você vai um pouco por aí. Você acha que, mesmo sendo essa atmosfera, com as forças políticas que parecem hoje sustentar o governo, leia-se o Centrão,
não haveria chance de sair um Código de Processo Penal não autoritário? A minha pergunta que eu estou de explicar um pouco melhor para você, deputado, como que essa força política tão heterogênea que hoje sustenta o governo se coloca diante das legislações processuais penais? A gente viu alguns movimentos aí. Veja, a própria deputada Margarete Coelho, que exerce uma função fundamental no âmbito das legislações penais, lá no pacote anticrime, né, é de um partido que não parece ser um partido, se eu estiver errado, você me corrija, crítico ao governo. Então, a gente precisava entender um pouco isso. Vou insistir naquela pergunta do Rafael: como são essas forças políticas, como elas disputam? É possível colocar todo mundo... esse aqui é sempre punitivista. Não sei se eu me fiz entender, deputado, mas porque para a gente é realmente confuso isso. Claro, claro. Antônio Pedro, primeiro, você falou daqueles que fizeram uma trajetória política e que se insurgiram contra o autoritarismo, né? E nesse período precisou andar contra a corrente. Por exemplo, quando a Lava Jato estava na onda, né, e todos temiam a Lava Jato, era necessário que alguns se insurgissem contra o autoritarismo da Lava Jato. Você mencionou aqui colegas meus, como Glauber, como Vadi Damus, e juntos pudemos fazer o enfrentamento contra a Lava Jato, porque a Lava Jato ela foi um marco na justiça do Brasil. O resultado da Lava Jato nós estamos vendo agora, a desindustrialização. Veja, o que a Lava Jato promoveu foi uma destruição de empresas no Brasil. Nós estamos vendo agora essa acusação contra essa empresa chamada Prevent Senior, né? E recentemente o Luiz Nassif nos brindou com um artigo muito interessante em que ele diz: cuidado com o lavajatismo, porque tiveram expressões, inclusive de parlamentares, que defendiam o fechamento da Prevent Senior. Ora, uma empresa não comete crimes, né? E uma empresa é uma construção social. Se você fechar a empresa, você está destruindo uma construção social. Ora, se alguém ali na Prevent Senior cometeu algum crime, esse crime tem que ser apurado, essa pessoa tem que ser denunciada, ela tem que ter o direito de defesa e, posteriormente, se ela for condenada, tem que responder pelos crimes que cometeu e ser retirada desde já para responder por esses crimes da empresa. E a empresa tem que continuar, tem que colocar lá uma outra direção na empresa. Não foram todos os profissionais da Prevent Senior que cometeram crimes. Tanto que parte das denúncias vieram do corpo médico da Prevent Senior e quem expressou esse descontentamento foi uma advogada em nome de um grupo de médicos dentro da Prevent Senior, né? Por isso que eu acho que a Lava Jato é um marco na vida brasileira, porque há uma compreensão dentro da sociedade que a maneira em que a Lava Jato atuou para defender valores que são muito caros à sociedade brasileira, que é o tema da corrupção, mas a forma com que eles combateram a corrupção, eles acabaram atingindo equivocadamente alvos que eles não podiam atingir. Eles foram extremamente imprecisos na atuação judicial e destruíram empresas que demoraram 80, 90 anos para serem erigidas. Empresas que tinham conhecimento, que disputavam no exterior, que diferenciavam o Brasil no conhecimento da engenharia, e ao invés de cirurgicamente retirar os seus gestores, né, exigir a troca da sua direção, colocar gestores profissionais, exigir integridade dessas empresas e que elas ressarcissem os cofres públicos, eles acabaram
destruíram a empresa, e aqueles dirigentes criminosos hoje estão bem, estão desfrutando das riquezas que eles amealharam dentro dessas empresas. Por isso que eu acho que o ambiente para você desconstruir essa legislação autoritária é um bom ambiente, tendo em vista os erros que foram cometidos, né? Veja, quantas pessoas sofreram uma destruição das suas reputações nesses processos do que eu chamo lavajatismo, que teve um centro lá no Paraná, teve um centro aí no Rio de Janeiro também, que tiveram as suas reputações destruídas e sem que elas tivessem sido condenadas, que posteriormente algumas delas foram absolvidas e as garantias, os direitos garantidos foram todos atropelados, né? Advogados eram tratados como marginais, como se fossem eles, como se tivessem eles cometido crimes, e as garantias como se fosse alguma forma de atrasar o processo judicial, né? Fossem chicanas. Então, veja, isso tudo, com o tempo, revelou o profundo equívoco daquele método judicial. A ponto de um juiz que foi o grande maestro da Lava Jato, depois utilizar-se dos mecanismos judiciais para interditar o presidente Lula e utilizou os mecanismos judiciais para fazer campanha para o presidente Bolsonaro e mais tarde foi ser o seu ministro da Justiça e hoje se coloca como candidato à presidência da República, né? Então, eu acho que o meio, a política começou a perceber que não se trata de um partido político, não se trata de uma ideologia política que está sendo prejudicada, mas a democracia em si não convive com esse autoritarismo judicial, não convive com um time de acusadores que combinam o jogo com os juízes, né? Aquele vazamento que foi promovido, chamado Vaza Jato, né? A partir daquele hacker de Araraquara, né? Que, na minha opinião, prestou um grande serviço para a nação, porque na medida em que ele revelou aqueles diálogos, que eram documentos públicos, ele deixou clareza de que ali a podridão estava instalada. E nessa direção que eu acho que o Congresso Nacional percebeu e diferentes forças perceberam que não era esse o desenho constitucional, mas que precisava corrigir todas essas distorções para restabelecer a Constituição, né? O grande chefe da Lava Jato, ele se pautava pelo direito norte-americano. Ele achava que o direito processual brasileiro era um direito que favorecia o réu, era um direito que favorecia a defesa, né? E ele, então, sempre atacou a Constituição e as garantias, e direitos e garantias individuais, né? E nós estamos, portanto, procurando restabelecer o espírito do que foi a Constituição brasileira, que foi tão violentada nesse período. Apenas a título de esclarecimento, essa é uma percepção geral ou ela corresponde somente ou pelo menos majoritariamente às forças progressistas, digamos, do Congresso?
Porque a grande preocupação é que, né, a gente costuma enxergar esses dois aspectos, né, o lavajatismo por um lado e o bolsonarismo pelo outro, né, e a grande preocupação é que o autoritarismo do bolsonarismo seja, não sei se mais forte, mas tem uma capacidade de cooptação maior do que essa percepção que você descreve sobre o lavajatismo. Pois é, essa escalada autoritária, ela acabou, digamos assim, forças democráticas, o centro político acabou cedendo, e permitindo que acontecesse essa escalada autoritária, né? Mas eu acho que um espectro grande da política brasileira percebeu esses equívocos. E quando houve... Porque ele é anterior ao Bolsonaro. Essa escalada, na minha opinião, teve assim, um salto a partir de 13, né, e a Lava Jato cresceu a partir desse período e foi até agora, né? E um espectro grande da política brasileira percebeu os equívocos. E, na minha opinião, o segmento mais lavajatista está mais isolado dentro do Congresso Nacional, né? É parte do bolsonarismo, né? Ele foi com o bolsonarismo, mas se tornou uma força menor dentro do Congresso Nacional. E as forças democráticas, inclusive de perfil liberal, estão ajudando a corrigir esses rumos. Eu vou dar os exemplos aqui. Por exemplo, vocês se lembram das 10 medidas contra a corrupção que foram articuladas pelo Deltan Dallagnol, né? Até teve um blog que chamava de Desmedidas contra a Constituição, né? Ali elas foram rechaçadas e no lugar delas se colocou o abuso de autoridade. O abuso de autoridade, que foi colocado no lugar das 10 medidas contra a corrupção. Depois, quando o Moro começou o seu mandato de ministro da Justiça, ele montou um pacote anticrime, né? E todas aquelas medidas, elas foram alteradas para que nós tivéssemos um arcabouço legal harmônico com a Constituição, e no final não só derrotamos o pacote anticrime do Moro, como aprovamos o juiz de garantias, né? Então foi outro momento de correção, né, que o pacote anticrime gerou. Nós também revogamos a Lei de Segurança Nacional e colocamos no lugar a Lei em Defesa do Estado Democrático de Direito. E, ao mesmo tempo, protegemos os movimentos sociais dentro dessa lei e aumentamos os crimes praticados por servidores públicos, que foram dispositivos vetados pelo presidente Bolsonaro e que eu espero que o Congresso Nacional derrube tais vetos. Então, nós, num espectro mais amplo do Congresso Nacional, conseguimos corrigir uma série de abusos que foram praticados. E eu espero que outros abusos sejam corrigidos agora no Código de Processo Penal. Por exemplo, recentemente, uma notícia que teve muita repercussão foi a notícia de que um delegado de polícia ele fez uma operação na minha opinião, foi para prender um sequestrador, e ele então parou a operação e filmou a operação de prisão desse sequestrador para impulsionar suas redes sociais, né? Nós temos que definitivamente, Juni, definitivamente, Rafael e Antônio Pedro, nós temos que definitivamente proibir a utilização de meios de comunicação durante
os processos, as ações policiais, né? Eu sempre trago para esse debate o exemplo da forma em que foram presos os dirigentes da FIFA na Suíça, inclusive o João Avelange. Ninguém viu a cara dele durante a prisão. Um lençol cobria a cara dele, ele foi preso, e depois 2 ou 3 oficiais dão uma coletiva de imprensa e dizem, no dia de hoje houve a prisão do cidadão tal, qualifica o cidadão acusado disso, e ele então foi recolhido à prisão para responder esse processo. É um processo civilizatório, e nós estamos vivendo um processo que não é civilizatório. Nós estamos vivendo um verdadeiro linchamento de reputações. E quando acontece isso com o cidadão comum, você destrói o cidadão comum. Quando você assiste um programa de televisão às 6 horas, em que um garoto é preso, apresentado para a imprensa como acusado do cometimento de algum crime, esse garoto nunca mais vai conseguir um trabalho naquela comunidade. Se ele fosse um empacotador de um supermercado, o fato dele ter sido preso e o fato dele ter sido preso da forma em que foi preso, foi feito um linchamento na imagem dele e que definitivamente ele perdeu a oportunidade de trabalho naquela comunidade. E como é um cidadão humilde, ele não tem mobilidade, às vezes, de mudar de bairro, mudar de cidade, como outros têm. Ele está condenado a continuar ali desempregado. E dentro da cadeia, ele então vai ser recrutado para as atividades criminosas, né? Por isso que eu acho que todas essas questões têm que ser revistas. Elas têm que ser revistas, você tem que colocar na prisão apenas aquelas pessoas que devam ir para a prisão, que não tem outro jeito, não pode ampliar as possibilidades de prisão, de permanência, porque a prisão no Brasil é o locus da organização do crime organizado. E a sociedade, quando pede mais prisão, ela está inconscientemente pedindo mais violência, porque o ambiente prisional só vai resultar em mais violência, né? E por essa razão nós temos que fazer uma reforma profunda no Código de Processo Penal e no Código Penal para que nós consigamos evitar essa, digamos, retroalimentação do processo de violência no Brasil. Paulo, mas como que você acha que está esse ambiente político hoje dentro da comissão? Quer dizer, você citou aqui alguns esforços do campo progressista que foram bastante exitosos, né? A coisa do juiz de garantias. Bom, tem trechos muito interessantes, né, do pacote anticrime, que eu odeio embarcar nessa terminologia midiática aí que o Moro escolheu, mas o fato é que tem dispositivos ali muito interessantes. Ainda hoje eu escrevia uma peça, Antônio, até lembrei de você, evocando aquele artigo que obriga o juiz, que diz que a sentença será nula se o juiz não enfrentar o precedente evocado pela defesa naquele caso concreto, né? São dispositivos muito avançados, até que pegaram os penalistas até de surpresa, né? A gente está tentando se atualizar, porque a coisa da contemporaneidade, né? Haver legislado a contemporaneidade da prisão preventiva, enfim, coisas muito interessantes. E isso tudo foi feito no bojo de um governo com inclinações autoritárias, para dizer o mínimo. E eu queria saber de você o seguinte, Paulo, qual é a tua expectativa para este Código de Processo Penal que a gente tem? As forças hoje que estão ali na comissão, porque a gente sabe que a comissão acaba ditando o rumo do, né, me corrija se eu estiver errado, mas geralmente a comissão acaba ditando o desenho geral, né, do projeto ali que vai ser submetido. O que você acha que está hoje? Assim, nós temos, eu acho que nós formamos um núcleo bastante progressista, suprapartidário, para chegar
e alterar o rumo dessa legislação nesse tempo, né? Desde lá do pacote anticrime, coordenado pela Margarete Coelho, onde estiveram o Fábio Tradi, o Marcelo Freixo, o Orlando Silva, enfim, nós tivemos também ali a participação do Lafayette Andrada, do Paulo Abiakel, né? E constituímos um espaço de debate com um grupo de criminalistas, um grupo importante de criminalistas e processualistas, que nós conseguimos, a partir daquele ambiente de escalada autoritária, reverter e construir uma legislação extremamente democrática, né? Nós conseguimos, e fomos bem-sucedidos também, na Lei de Segurança Nacional. Fomos bem-sucedidos também, ainda que eu não esteja aqui dizendo que todo o código eleitoral seja bom, mas conseguimos também mudar a legislação eleitoral, já que tinham dispositivos autoritários dentro dela, como o tema das inelegibilidades. Quer dizer, no Brasil, alguém que tenha tendo sido considerado inelegível, às vezes ele cumpre penas de 12, 16 anos, e nós, então, ali reduzimos essa pena para 8 anos, que é a pena de perda dos direitos políticos, né? Enfim, nós estamos agora também há uma correção na lei de improbidade administrativa, que é uma lei que tem uma mão pesadíssima, porque ela tem um artigo que é o artigo 9, corretíssimo, né? Você tem que punir o gestor público de que desvia dinheiro, que causa prejuízo ao erário público ou que tem enriquecimento ilícito. Todos aqui estamos de acordo que você tem que puni-lo, mas tinha um artigo 11º que dizia que violar princípios constitucionais, e dentro dessa violação tinha um ativismo judicial, e o ativismo judicial e também erros formais que retiraram os direitos políticos de uma geração de políticos honestos. Ora, há uma incongruência entre a ideia de improbidade, uma lei de improbidade, há um paradoxo, uma lei de improbidade punir gestores probos, honestos, né? Então nós estamos corrigindo. Por isso que eu, dialogando com a Juni, na minha opinião, Juni, nós temos no parlamento brasileiro um ambiente hoje das diversas forças políticas para promover uma alteração nessa legislação autoritária, cujos frutos nós estamos recolhendo agora. Há uma avaliação no Brasil que essa legislação ela foi uma legislação equivocada. Vou colocar uma perguntinha para o deputado, que para nós é realmente um alento ouvi-lo, até porque a gente sabe que as questões criminais têm um aspecto contramajoritário, e eu imagino que para alguns atores políticos haja um custo eleitoral em defender a democracia no âmbito da justiça penal. Isso é mal compreendido pela sociedade civil. E aí isso me remete à participação da sociedade civil. Ficou muito claro para a gente como que o ambiente, ele paradoxalmente, porque está unido também de uma força de resistência aos abusos que o lavajatismo criou, parece então oxigenar uma possibilidade de criar uma legislação, como foram citados aqui alguns exemplos de vitórias. E é muito interessante, deputado, como olhando com perspectiva, a gente vê que o tempo é ruim, mas a resistência produz frutos. A resistência produz e ela tem produzido, como você teve a oportunidade de citar aqui. Então, mas a gente gostaria de saber, nessa interlocução, bem claramente, a sociedade civil ela está presente? Qual é o papel, qual é a força das polícias, do Ministério Público? Eles estão lá, eles pressionam a magistratura. E a OAB, deputado, ela está também como instituição? A gente tem... Se eu fico um pouco distante da gente, saber como que a sociedade civil, então, interage, e se tem algum impacto, se isso influencia, principalmente essas discussões que a gente citou hoje. Nesse processo, nós fizemos questão de dar voz para a sociedade civil.
e a sociedade civil participou ativamente desse processo. Nós tivemos a participação do IBCCRIM, você, Antônio Pedro, tem representado o IBCCRIM nesse grupo, a participação da Defensoria Pública, a participação da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, BJD, a participação da Ordem dos Advogados do Brasil e de tantas outras instituições do campo democrático que atuaram nesse processo para evitar uma legislação autoritária e contribuir para a correção dessa legislação, né? Agora, as instituições participam ativamente e dão pitaco sobre conteúdos, né? O Ministério Público dá, as polícias dão, né? E há um embate. Você viu o embate que eu promovi com o Ministério Público em relação, Rafael e Juni, ao que se fala da arquitetura das audiências, né? Por que o promotor fica sentado do lado do juiz quando ele desempenha o papel da acusação? No processo penal, ele teria que estar no mesmo nível do advogado. Isso é um tema que eu vou insistir em corrigir no atual Código de Processo Penal. O promotor e o juiz têm que estar no mesmo nível, já que eles são partes. O promotor acusa e o advogado defende o seu réu, né? O advogado às vezes faz parte da acusação, mas você não pode ter um promotor do lado do juiz e o advogado lá embaixo, né? Isso esse desenho da posição dentro da audiência tem que ser um desenho que corresponda aos papéis que estão sendo desempenhados. Eu me lembro que numa audiência eu fiz a pergunta para os procuradores e fiz a pergunta para os juízes. E um dos juízes, representando aqui a JUF, ele disse: eu acho estranho que o promotor fique ao meu lado, sendo ele a acusação. Nós temos que ter essa, digamos, eles têm que estar no mesmo nível dentro da audiência. O promotor vai tomar o cafezinho com o juiz e o advogado não. Ora, aí você não garante a paridade de armas, né? Já que há um desequilíbrio já na própria audiência. Nós temos que corrigir isso. E essa responsabilidade, ela tem que ser desenvolvida agora, no debate desse código, né? Nós temos que corrigir nas audiências brasileiras. Se é para ficar do lado do juiz, então fiquem o promotor e o advogado. Se é para sair do lado do juiz, que saiam os dois. Mas eles são partes no processo. Principalmente num processo de natureza acusatória, né? No processo de natureza acusatória, o juiz tem que manter uma posição distante, ele não pode atuar na produção de provas, né? E no Brasil, gente, o que está acontecendo está muito fora do desenho constitucional. Está muito fora do desenho constitucional. Então nós temos que botar, digamos, de novo, dentro do quadradinho os papéis institucionais. Isso você tem que fazer, não tem jeito, nós não podemos nos furtar com certa ideia de que as coisas são assim mesmas, não tem como mudar, não. Senão nós não estaremos fazendo o nosso papel corretamente, se a gente não levantar e fazer o enfrentamento desses temas, e é o momento para fazer. Eu imagino que, embora essa participação da sociedade civil tenha esse, né, digamos, essa vertente bastante positiva para concepção de um Código de Processo Penal mais democrático possível, eu imagino que deve ter tensionamentos também do outro lado, né, de outras forças participando, atuando aí também. Você poderia nos dizer quais são os pontos assim que você acha que esse tensionamento é mais preocupante para a gente que está no campo democrático?
Eu acho que uma primeira tensão que nós estamos vivendo, desde lá do pacote anticrime do Moro, é o desejo do judiciário. O Poder Judiciário não incorporou as audiências de custódia. Eles não incorporaram as audiências de custódia. As audiências de custódia no Brasil se devem ao CNJ e à atuação do ministro Ricardo Lewandowski. E os juízes nunca, mas assim, majoritariamente, não quer dizer que todos os juízes se opuseram, mas há uma tendência majoritária a não aceitar a audiência de custódia. Aí, eles, além de lutarem contra a audiência de custódia, eles querem a atuação através de meios virtuais. Mas, olha, a grande vantagem da audiência de custódia é o juiz ver o réu, a situação do réu, poder ouvi-lo, né? Que é também o que a gente quer no processo penal. Nós não queremos um processo penal burocrático, como é hoje. Nós queremos um processo penal de audiências. As audiências são muito importantes, iniciando pela audiência de custódia, depois audiência de instrução, audiência de julgamento. Nós precisamos ouvir, dar voz ao acusado, né? Ouvir os seus argumentos, para fazer justiça, essa justiça livresca, essa justiça burocrática, esses processos cheios de papéis, não resultam na realização da justiça. Isso o Código tem que refletir, né? Que são as reflexões que nós estamos fazendo. Nós temos que mudar a natureza desse código. E aí, Juni, todo momento o debate sobre o fim das audiências de custódia, o debate sobre a audiência virtual, que inclusive foi objeto de um pedido recente do presidente do Supremo Tribunal Federal a favor desses meios virtuais, né? E o Congresso tem tensionado de forma contrária a essa tentativa de revogação das audiências de custódia e dessa tentativa de substituição da atuação presencial do juiz pela atuação virtual. Então, aí é um mecanismo muito preocupante, né? Outro aspecto também que é muito preocupante é que nós lá atrás aprovamos as chamadas medidas alternativas à prisão, né? As medidas cautelares alternativas à prisão, mas elas não são adotadas, né? Os juízes não as adotam. Eles acabam dando muitas vezes a prisão para situações em que eles deviam conceder medidas cautelares. Essa é uma preocupação. E aí amplia o encarceramento no Brasil. Aumenta o encarceramento no Brasil, né? A resistência à chamada justiça restaurativa, que é uma prática muito democrática de círculos de composição entre a vítima e o agressor, a vítima e o autor do delito, né? A possibilidade de você ter uma justiça que repare. E o Congresso Nacional, às vezes, tem forças aqui que resistem a aceitar o resultado dessa composição, né? Como se fosse uma violência aceitar o resultado da composição naquela situação em que as partes se compuseram, o juiz concorda e ele pode, então, encerrar o processo ali. É uma outra coisa que nós temos que nos preocupar. Eu acho que nós temos que promover um debate sério sobre esses linchamentos midiáticos, né? O delegado de polícia ou policial que puser uma rede de TV dentro do carro policial para fazer
uma ação, devia ser punido. Devia ser proibido esse tipo de atividade. E foi muito importante que agora, no momento que nós estamos debatendo o novo Código de Processo Penal, acontece esse caso de um delegado, se não me engano, de nome da Cunha, né, em que ele dá, assim, ele noticia todas as ações que ele faz, inclusive como forma de monetização das suas redes sociais. Então, foi importante que isso acontecesse, porque isso demonstra o quão, digamos, distorcidas estão as práticas policiais no nosso país, né? Os policiais têm lutado muito também pela excludente de ilicitude, né? E eles também lutam para que as próprias instituições façam a investigação de crimes praticados por policiais, que é para nós inaceitável. Para nós é inaceitável, porque muitas vezes há um posicionamento corporativo que impede a punição do policial que praticou o crime, né? E esses crimes são reiterados. No próprio Rio de Janeiro, um estudo mostrou que 70% dos chamados autos de resistência foram crimes praticados, foram mortes em que o tiro foi desferido na nuca, sem que tivesse qualquer resquício de pólvora na mão das pessoas. Então, foram execuções. E tem um outro estudo no Rio de Janeiro que mostra que o número de policiais que registram esses chamados autos de resistência é muito baixo, mas são reiterados. Tem policiais que têm 50 autos de resistência com vítimas, né? Então são maus policiais que deveriam ser afastados da vida profissional, né? E por aí, acho que o Antônio Pedro também pode nos ajudar a localizar os perigos que nós temos aí nesse debate, né? Imagino que são todos esses que foram colocados, juiz de garantias, a gente está vivenciando todo esse problema. E, olha, eu estou assim, consciente de estar de frente de um grande jurista, porque é importante dizer também que o Paulo não caiu, né, deputado, como deputado. O Paulo tem formação jurídica de alta qualificação e integra, então, essa tradição de uma frente parlamentar suprapartidária de defesa das liberdades democráticas. E eu gostaria de agradecer por mim, pela possibilidade que esse grupo, né, que esse podcast deu de estar te ouvindo hoje aqui, Paulo, de dizer tantas coisas importantes para pessoas que não são apenas seus eleitores, que são interessados pela questão criminal e conseguem enxergar, então, no parlamento brasileiro alguém que tem afinidade e que dominam, sabe o que está falando a respeito do que é o sistema acusatório, de qual é o desenho constitucional que a Justiça Penal deve ter. Então, é uma grande oportunidade. Eu passo aos meus colegas, eu não tenho nem mais perguntas, já foram resolvidas aqui minhas dúvidas, gente, sobre justiça restaurativa, sobre tudo que eu estava com vontade de perguntar. Eu até queria completar essa pergunta da Juni, a questão da investigação defensiva, né? Recentemente, eles querem colocar um dispositivo em que o delegado pode não aproveitar elementos de prova que foram apresentados pela defesa. Ora, se aquilo está a favor do acusado, por que ele não vai aproveitar? Então, é uma visão autoritária do processo penal que tensiona permanentemente a nossa comissão lá. Se eu puder fazer uma observação sobre esse teu último comentário, é muito interessante, né, que todos esses elementos que você trouxe, que são pontos de tensionamento, né, entre as forças democráticas e as forças do campo, enfim, mais autoritário, digamos, dentro do Congresso,
e trazendo aí, né, as forças da sociedade civil também, desde juiz de garantias, audiência de custódia, a possibilidade de um processo penal de audiências, esse debate sobre os linchamentos midiáticos, sobre práticas policiais bastante questionáveis, os autos de resistência, a própria investigação defensiva e a relação que isso tem com um excesso de poder, né, nas mãos ali da figura do delegado. É muito interessante como todos esses pontos, que são os pontos mais sensíveis aí dos debates que estão sendo travados sobre o projeto de Código de Processo Penal, são justamente os pontos que atingem com maior força, né, aquilo que a gente chama da clientela tradicional do sistema de justiça criminal. Né? Não são as pessoas que têm toda uma rede de proteção e de defesa, mas é a clientela das defensorias públicas, né? São as pessoas que estão inchando aí o sistema de justiça criminal. Então, para a gente realmente, e aí já vou encaminhando aqui para o encerramento, mas é um alento ter um debate tão, por um lado, esclarecedor, mas ao mesmo tempo que demonstra um conhecimento e uma preocupação dentro do Congresso com as questões criminais que a gente muitas vezes não vê, né? Porque, como o Antônio falou, são questões que, de um modo geral, a gente está na contramão, são contramajoritárias. Então, para a gente realmente é um alento ouvir o deputado aqui, saber que existe uma resistência tão consciente dos problemas dessas questões, debatendo o Código de Processo Penal. Eu que quero agradecer essa oportunidade e dizer que nós bebemos muito dos conhecimentos dessa grande qualidade crítica no processo penal brasileiro que tem no Rio de Janeiro, né? O Nilo Batista é meu mestre, né? Jaldo Prado, o Fernando Fernandes, a Carol Proner, o Antônio Pedro, que nos ajuda muito nesse debate. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro é uma referência importante para nós, defensores da melhor qualidade, né? Enfim, o Rio de Janeiro tem tido um papel muito importante nas reflexões do Congresso Nacional acerca do Código de Processo Penal, das leis penais e das leis criminais, né? O Rubens Casara, tantos, e é impressionante como o Rio de Janeiro tem tido uma influência no Congresso Nacional. Por isso que eu também fico agradecido de poder participar desse podcast de vocês, e me perdoem assim o improviso. Imagina, para a gente foi uma honra. Eu vou passar a palavra para o Rafael, caso ele queira, caso não, né, com certeza vai querer se despedir da audiência do deputado. E, deputado, agradecemos muito as palavras, né? Todas essas pessoas e instituições que você citou agora são pessoas que são nossos parceiros, nossos amigos de alguma forma. Então, ficamos, assim, lisonjeados de saber que existe esse reconhecimento com relação a pessoas que estão, né, ao nosso lado aqui no Rio de Janeiro. Rafa, se você, por favor, queira se despedir. Não, eu só queria dar um tchau muito carinhoso para o deputado, para a nossa audiência qualificada, para vocês dois, dizer muito especialmente ao deputado, mais uma vez, da importância da presença dele aqui no podcast, uma importância desejada desde que a gente criou esse espaço, e dizer que a gente conta com você, deputado Paulo Teixeira, para nos liderar nessa trincheira parlamentar de importância fundamental em torno da defesa irrenunciável, irrestrita do sistema de garantias e de direitos individuais previsto na Constituição da República de 88, que é o que nos segura, que é o que garante um ambiente minimamente civilizado, né? Então, reconheço em você essa liderança e desejo a você muita energia, muita disposição para continuar nos alimentando com esperanças, né? Porque foi um pouco dessa forma como eu me sinto fechando esse episódio, né? Um pouco esperançoso, preocupado,
apreensivo, mas um pouco esperançoso pelo panorama que você coloca, mas principalmente pela firmeza das suas posições e por saber que você está num lugar de destaque e zelando pelos direitos e pelas garantias fundamentais. Isso nos dá certo conforto. Muito obrigado. Obrigado, Rafa. Eu acho que, como dizia o Paulo Freire, a gente tem que ter esperança e coragem e bons amigos. E aí vocês são os nossos bons amigos, que a gente sempre bebe da melhor água dos ensinamentos jurídicos, das reflexões corajosas, e o Rio nos dá sempre régua e compasso. Muito obrigado. Que maravilha! Com isso, encerramos esse terceiro episódio da série especial Novo CPP em Debate. Essa série é produzida por mim, June Cirino, Rafael Borges e Antônio Pedro Melchior. Tem o apoio da Seção do Rio de Janeiro, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Grupo Prerrogativas, da SACERJ, Sociedade dos Advogados Criminais do Estado do Rio de Janeiro, e do Introcrim. Lembro a todos que estamos toda semana no seu agregador de podcasts favorito, e que a nossa audiência pode entrar em contato com a gente para todo tipo de críticas e sugestões e comentários, abraços virtuais, pelo Twitter, @seguedireitos, também no e-mail seguranca2direitos@gmail.com, ou pelo nosso Instagram no @seguranca2direitos. É isso, pessoal. Nos vemos na próxima semana, muito em breve.